Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, querido. Como é que você está? Tudo certo, senhor? Ótimo, eu também. Obrigado. Bom dia, professor. Tudo bem? Eu tô, e você, queridão? Tô bem, graças a Deus. Professor, posso tirar uma dúvida rapidinho? Lógico. Eu fiz um resuminho da atuação do oxigênio na respiração celular. Eu posso falar para vocês, você ver se está certinho? Pode falar. Eu coloquei assim, o oxigênio com sua eletroafinidade atrai os elétrons liberados pelo NADH e FADH2, que na cadeia respiratória são usados para degradação de proteínas, se conectando com o ADP e produzindo um ATP. Após isso, o oxigênio se conecta com os hidrogênios decorrentes da desidrogenação ocorrida na respiração celular, formando H2O e liberação de calor. Tá certo? A única coisa que está errado aí é o que você falou das proteínas. Uhum. Essa foi a parte que eu não entendi muito bem. Ele não degrada, entendeu? Os prótons, eles passam pelas proteínas da crista da mitocôndria, Uhum. oxidando e reduzindo essas proteínas respiratórias. Fazendo oxidorredução. Isso, entendeu? Tá bom. Só Obrigado, isso, viu? só isso que está errado, queridão. Beleza, valeu. Nada. O pessoal vai ter que assistir a aula da cama com o celular assim, ó. Hoje vocês. Bom dia, André. Hoje vocês foram heróis aí. Heróis, heróis, heróis. Tá muito frio, professor. Eu sei, cara. Quantas vezes você já me viu com, com a jaqueta, com uma blusa de moletom em cima da camiseta? Quantas vezes eu já dei aula assim? Eu que sou Nunca, né? magrinho, tô tendo que usar três blusas, tá complicado. Então. Nunca você me viu assim, né? Você dou aula com camiseta só e pronto, né? Mas então, parabéns, hein? Parabéns para quem conseguiu levantar aí, tirar a coberta. Ai, 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 ai. Vamos esperar só mais um pouquinho, senão a gente atrasa, tá bom? Vocês estão vendo e ouvindo bem? Sim, tá tudo certinho, professor. Beleza, obrigado. Eu acordei de madrugada, não dormi muito bem, não. Não, estou perguntando se vocês estão vendo e me ouvindo bem. Ah, tá, eu ouvi, dormiram bem. Não dormiu bem, então? É que eu tô com o sono todo zoado, aí eu tô dormindo bem cedão, fui dormir 6 da tarde, e aí eu tentei arrumar, mas não consegui direito. Acordei 2 da manhã. Entendi. Aí eu dei uma adiantada na matéria atrasada. Olha, tem uma máxima, cara. Tem uma máxima que é a seguinte: descanso não acumula. Agora, cansaço acumula. Então, faz o seguinte: comece a regular teu sono, né, teu descanso, a partir de hoje, entendeu, cara? A partir de hoje. Não precisa deitar muito cedo, porque isso desregula, entendeu? Certo? Mas, por exemplo, entre 9 e 10 horas, 10 e meia, no máximo, tal, é um horário legal, né? Certo? E aí começa a regular novamente, entendeu? Tanto o sono noturno quanto o descanso ao longo do dia, aí, né? Você dá um tempinho em determinado momento ao longo do dia, é importante. Pode tirar um cochilo aí de 40 minutos ao longo do dia, entendeu?
depois do almoço, por exemplo, né? Certo? Agora, essa coisa de tentar dormir 12 horas, 10 horas, sabe? Isso não ajuda, não ajuda, tá bom? É o que dizem, né? Funciona diferente, às vezes, para um para outro, mas é normalmente o que acontece. Ah, quando eu durmo bastante, eu acordo mais cansado ainda. Pois é, entendeu? Porque aí você tem problema de postura muscular, entendeu? Tem problema da posição do estômago, né? Se você dorme de ladinho, né? Você tem problema da respiração, por exemplo, porque ao longo da noite, né, a gente se ajusta legal, mas depois que o sono deu uma abaixada, né? Certo? E a gente começa a se mexer demais, aí você começa a ter problema também de respiração, né? Então você dá uma comprimida no pulmão, você dorme de bruço, né? Então, normalmente o conforto diminui depois que você tem aquele sono legal, né? Aquele sono legal que, no caso de vocês aí, 8, 9 horas, tal, e você insiste em ficar na cama, né? Entendeu? Mas é que a gente está cansado, né? Você quer ficar na cama, quer dar uma descansada. É que o descanso é diferente do sono, você entendeu? Você tem que ter as duas coisas no dia. Tem que tentar ter as duas coisas no dia, ou pelo menos na semana, bem distribuída na semana. Sono é uma coisa, né? Descanso é outra. Belezinha? Beleza, obrigado pela dica aí. Ah, a Isabela falou, sono após o almoço não dá. É. Tá bom, querido. Cada um tem o seu ritmo. Eu concordo com você também. Vamos lá então, queridos. Vamos Não lá? é cochilo, professor. É desmaio. Daí você vai dormir, tipo, 2 horas da tarde, você acorda lá pelas 6, 7. Não, Entendeu? linda. Não pode, não pode. Você não pode te sacanear. Aí você se sacaneia. Daí nem deita, porque você não acorda. Não, aí você se sacaneia. Então, acabou de dormir, fica acordadinho, aí depois de meia hora, por exemplo, 20 minutos que você acabou de comer, né? Faz uma sonequinha, entendeu? A sexta, né? Dali 40 minutos, tal. Bom, é até saudável, bem saudável, entendeu? Bem saudável, por causa da alcalose que você tem no sangue. Porque quando você acaba de comer, o teu sangue, ele tem uma alcalinização, o pH sobe pra caramba. Por que sobe? Porque um monte de prótons, né, hidrogênio saem do sangue. Aliás, isso mesmo, sai do sangue por conta da atividade gástrica, entendeu? Para ajudar na digestão de proteínas. E aí o que acontece? Essa alcalinização dá o sono, né? Então, se você obedecer essa fisiologia, não tem problema não, entendeu? Então, tipo, meia hora, 40 minutos, dá uma dormidinha, mas coloca o despertador, você levanta, tal, né? É um pouco difícil levantar, vai no banheiro, dá uma lavada no rosto e manda pau, né? Ajuda. Depois você acaba acostumando. Belezinha? Então é isso. Vamos lá? Vamos lá, queridos? Bom, o que nós temos hoje, né? Então, eu não sei se vocês lembram, porque isso faz tempo, né? Faz tempo, mas nós começamos o curso com ecologia, certo, queridos? Com ecologia. E nós demos uma paradinha em ecologia para poder discutir a questão energética, extremamente importante para o vestibular, do mesmo modo que ecologia. E aí o que acontece? Nós paramos ecologia, falamos de fotossíntese, discutimos bastante fotossíntese, depois quimiossíntese um pouquinho, né? Respiração celular e fermentação. E por que isso é tão importante? Porque a ecologia ela está associada diretamente, queridos, diretamente com fluxo, né? Fluxo de energia e ciclo de matéria. Então, quando você fala, por exemplo, no ciclo da água, deixa eu tirar o som aqui do celular, por favor. Quando você fala, por exemplo, no ciclo da água, né? Os processos, por exemplo, de evaporação, né? De precipitação, de percolação, né? A água é matéria, mas esse ciclo só é possível pela participação dos seres vivos e pela participação da energia que tem no planeta, tá bom? Então, quando a gente fala de ecologia, os processos todos que envolvem os seres vivos, né, eles estão associados com o quê?
eles estão associados necessariamente, né? Necessariamente com ciclo de matéria e fluxo de energia, entendeu? Por isso que é tão importante a gente ter muito claro na nossa cabeça, certo? Muito claro na nossa cabeça a questão energética. E aí, entender bem fotossíntese e entender muito bem respiração celular também, tá bom? Legal. Então, a gente acabou essa parte. Por favor, estudem, beleza? Estudem, façam os exercícios, entrem em contato comigo, né? Tragam as dúvidas, tá? Todas que vocês tiverem, não tem problema nenhum. Dúvidas de resumos, tá? Dúvidas do conceito, dúvida de exercício, seja um exercício escrito, dissertativo ou tipo teste. Você quer mostrar a resposta para mim, fotografa, manda, não tem problema nenhum. Ninguém me incomoda com isso, tá bom, queridos? Por favor, tá? Não se sintam aí com dúvida em relação a isso, tá? Muito bem, vamos lá. Então, entendido isso, vamos recordar umas ideias importantes. No ambiente, os seres vivos estão associados, eles se relacionam por conta de um ponto importante demais. Como é que chama esse ponto? Né? A nutrição. Então, a relação que envolve os seres vivos, né, por conta da nutrição, a gente chama de relações tróficas, tá bom? Relações tróficas. Muito importante isso, tá? Muito bem. Outro ponto bastante importante é o seguinte: nas relações tróficas, então, existentes entre os organismos, né, o que acontece necessariamente? Ao se alimentar, o organismo recebe uma energia potencial. A energia que existe aonde? Nas ligações entre os átomos das moléculas que compõem o alimento. Seja o alimento proteico, seja um carboidrato, seja um lipídio e por aí vai. Tudo bem, queridos? Legal. Muito bem. Então, as cadeias alimentares, como vocês lembram, elas iniciam, de modo geral, com um organismo autótrofo, ou seja, aquele que produz matéria orgânica a partir de inorgânica e uma fonte de energia. De modo geral, esse processo é representado pela fotossíntese. Mas a gente também pode ter a quimiossíntese, muito menos frequente e usual, certo? Quem é que faz fotossíntese? Plantas, certo? Plantas, algas, né? E algumas bactérias. Muito bem. Então, o produtor é representado por esses organismos autótrofos. E os demais organismos que estão na cadeia alimentar, nós vamos chamar de quê? Consumidores. Por quê? Porque são heterótrofos. Ou seja, necessariamente ingerem matéria orgânica, tá bom? Necessariamente. Eles vão ingerir matéria orgânica para quê? Para quê? Vamos lá. Para, a partir da degradação dessa matéria orgânica, tanto no tubo digestivo, se existir, quanto na célula, no interior da mitocôndria, poder liberar a energia necessária para produzir o ATP, que ele vai utilizar quando for necessário, tá? Nas suas atividades metabólicas. Muito bem. Essa questão, né, de produzir ATP também existe no produtor, só que tem uma diferença. Qual é? A diferença é que o produtor não ingere moléculas orgânicas, ele produz as moléculas orgânicas, tá bom? Então, o autótrofo, ele produz moléculas orgânicas e degrada para obter a energia necessária para as atividades. O heterótrofo, tá? Ele não produz e, portanto, o que ele faz? Ele ingere. Ponto final. Tá bom? Muito bem. E aí, o que acontece em relação à ecologia? Nós temos 3 conceitos muito importantes, mas muito importantes, cai na prova, FUVEST adora, principalmente segunda fase, né? Então, nós temos o que a gente chama de produtividade bruta. Produtividade bruta, tá bom? Então, o que é a produtividade bruta? Se eu sou um autótrofo, é o que eu produzo na fotossíntese.
E aí, se eu sou um autótrofo, vou chamar de produtividade primária bruta. Certo? Tudo bem? Se eu sou um heterótrofo, é o que eu como. E aí vou chamar de produtividade secundária bruta. Tudo bem? Certo? Então, por exemplo, eu tenho 56 anos. 56 anos vezes 365 dias. Dá um número enorme. Vezes 1.000 gramas por dia. Dá um número enorme. Tá certo? Dá mais ou menos aí umas 16 toneladas, 17 toneladas. Então, para mim, isso, ao longo desse tempo todo, é o que eu ingeri e, portanto, é o que representa a minha produtividade secundária bruta. É tudo o que eu usei para construir e manter o meu corpo até agora. Certo? Então, é a partir daí, tá, que eu consegui crescer, me manter e chegar até este momento. A partir de tudo que eu ingeri. Tá claro? Muito bem. Agora, o que é que está incorporado em mim? Eu tenho, por exemplo, 100 quilos, 1,70 m, tá bom? Então, isso é um líquido. Então, considerando que eu, ingeri, certo? O que eu perco para me manter, e o que eu incorporo, certo? Então, o que eu incorporo é produtividade líquida, o que eu perco, tá? Perco. Ecologicamente, nós estamos chamando de respiração celular. Então, quer dizer, os organismos todos, eles apresentam um processo que eles utilizam para se manter. Quem é aeróbico e tem mitocôndria faz respiração celular, nós vimos, tá certo? Então, a partir da respiração celular, você tem o quê? Um desconto de tudo que você ingeriu. Eu ingiro isso, gasto isto para me manter vivo, ativo, crescer, fazer divisão celular, ter metabolismo, e o que sobra é isto aqui, é o que eu incorporo. Então, o que eu produzo, ou o que eu ingiro, é chamado de produtividade bruta, certo? Qual é o processo que faz com que eu diminua toda essa ingestão ou incorporação? É a manutenção do meu corpo, que é a respiração celular, tá certo? E o que sobra é o líquido. Se eu sou, então, vamos lá, um produtor, produtividade primária bruta é o que eu vou obter pela fotossíntese, certo? Se eu sou um heterótrofo, é o que eu ingiro, tudo bem? Se eu sou um autótrofo, é o que eu produzo. Se eu sou um consumidor, é o que eu ingiro, tá bom? Tem a perda, representada pela respiração celular, que é tudo aquilo de matéria orgânica que eu degradei para liberar energia, para produzir ATP, tá claro? Para me manter vivo, para elevar a temperatura nas células, para as enzimas terem o seu ótimo e poderem funcionar direito, tá bom? Então, o meu metabolismo demanda energia. Essa energia tem esta origem, certo? E a respiração celular acontece degradando moléculas que eu ingeri ou produzi. Se eu sou heterótrofo, eu ingeri. Se eu sou autótrofo, eu produzi. Tá claro a ideia? Tudo bem? Agora, tanto autótrofo quanto heterótrofo libera energia pela respiração. Onde é que está a diferença aí? Se eu sou heterótrofo, ingeri o que eu vou respirar. Se eu sou autótrofo, eu produzi o que eu vou respirar. Tá claro ou não? Ficou entendido? E o saldo disso? O saldo é o líquido, tá? Que é o acumulado. Então, quando você come uma planta, você está comendo o quê? Produtividade primária líquida. Tá claro? É o que ela produziu, menos o que ela gastou, portanto, o que ela incorporou. Quando você come um bife de picanha, certo? Você está comendo o quê? Produtividade secundária líquida, certo? É o que o boi comeu
certo? Menos o que ele gastou, tudo bem? Tá? E que vai dar o quê? Um saldo, que é o que está incorporado, né, no organismo dele. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Esse é o grande ponto, então. Tudo bem até aí, queridos? Vamos lá. Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá, gente. Hein? Algum probleminha ou não? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ótimo. Bom, então aqui está um slide para ilustrar isso. A lagarta, por exemplo, tá? A lagarta. Então, o que que acontece? Ela ingere, olha lá, ela ingere matéria orgânica, tudo bem? Ela é um heterótrofo, certo? Muito bem. O que ela ingeriu, por exemplo, né, representa 200 joules em termos de energia, tá certo? Desses 200 joules, olha que interessante, 100 são encontrados aonde? Nas fezes. 67 representados pela respiração celular e 33 para o crescimento, ou seja, incorporados. Então, dá uma olhada, dá uma olhada. Então, normalmente, não passa muito disso, não passa muito disso. Você tem aí da ordem de 10% de incorporação em relação ao que você ingere, no máximo, entendeu? Isso quer dizer que a vida, ela é mantida, né, ao custo de um grande gasto de energia, entendeu? Um grande gasto de energia. Então, quando um casal, por exemplo, resolve não ter filhos, a gente tem que entender que esse ponto está associado, inclusive, fora outros aspectos, tal, projeto de vida, essa coisa toda, né? Mas o fato de não querer ter filhos, por exemplo, também está associado a um aspecto econômico. E por que econômico? Vamos lá. Porque a criança come. E se ela come, você tem que transformar aquela quantidade de biomassa em reais. Tá certo ou não? E a grande maioria dos reais, no final das contas, gasto com a alimentação, tá certo? Ela não está sendo convertida em crescimento. Deu para entender? Em crescimento, não. Então, olha que loucura que é. Mas, na verdade, na manutenção, ó. Você entendeu? Então, quer dizer, é caro, né? É muito caro nos mantermos vivos. É muito caro, tá certo? Crescermos, né? Funcionarmos, certo? Então, esse é um ponto bastante importante. Agora, tem um outro ponto ainda nessa história toda aí, né? Então, vamos discutir uma coisa interessante. Então, aqui, por exemplo, os produtores primários, né? Então, olha aqui que interessante. Olha aqui, queridos. Aqui, ó. Tá? Os produtores primários têm, por exemplo, 10 mil joules incorporados, tá? Então, você tem lá uma população, né? Uma população de plantinhas, qualquer que seja a espécie. Tá? Então, considerando todos os indivíduos, 10 mil joules incorporados ali nos seus organismos. Tudo bem? Certo? Como é que eu chamo isso? Produtividade primária líquida. É o que está à disposição. É o que está incorporado. Muito bem. O gafanhoto, por exemplo, né? Na população de gafanhotos, o que que acontece? Né? Eu tenho 1000 joules. Olha que interessante. 1000 joules. Os gafanhotos comeram isto aqui, ó, comeram 10 mil joules. A diferença em relação ao que eles incorporaram é o gasto, é a perda para se manterem vivos. Tá claro a ideia? Para se manterem vivos. Entendeu? Certo? Então aqui eu tenho o que? O processo de fisiologia todo e a fisiologia orgânica, tá certo? E a respiração celular. Então a respiração celular liberou energia para produzir ATP, para fazer com que tudo isso estivesse funcionando. Tá bom ou não? Ficou claro? Muito bem, né? O consumidor secundário, tá? O que ele tem à sua disposição? Ele tem à disposição o gafanhoto e não o que o gafanhoto comeu. Vocês estão entendendo, queridos? Certo? O gafanhoto, ele tem à sua disposição
o que a planta incorporou e não o que ela produziu. Entenderam a ideia? Então, esses termos são super importantes na hora da prova. Muito cuidado com isso, queridos. Muito cuidado com isso. Tá bom? Muito cuidado. Tá? Então, vamos lá. De novo, né? O ratinho, então, ele tem à sua disposição 1000 joules. Beleza? 10% no máximo é o que ele consegue incorporar. Então, representa o quê? 100 joules. Essa diferença toda está associada ao quê? Ao gasto metabólico, tá certo? Fisiológico do ratinho para se manter, a sua temperatura, o seu funcionamento, a sua reprodução, tá certo? Funcionamento aí dos seus pulmões, dos seus rins, do seu coração, do seu cérebro, tá bom? Os processos celulares como duplicação do DNA, a transcrição, a produção de proteínas, tá bom? Certo? Então, tudo isso envolve energia. Então, tudo isso consome ATP, certo? E o ATP é produto de quê? De um processo chamado respiração celular, certo? Então, a respiração celular degrada a matéria orgânica, a gente viu, libera energia por desidrogenação, descarboxilação, certo? Essa energia vai servir para juntar o fosfato com ADP, transformando em ATP. Tá claro? Então, olha que loucura que é. Agora, e a cobra? Quando a cobra come o ratinho, o que acontece? Ela está ingerindo 100 joules e não 1000 joules, que foi o que o ratinho ingeriu. Porque daqui para cá você tem perda. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Né? E a cobra? O que a cobra tem? A cobra tem incorporado 10 joules. Muito bem. Agora, olha que interessante. Vamos lá, queridos. O que é? Vamos imaginar, tá certo? Vamos imaginar que nós comêssemos cobras, tá bom? Que nós comêssemos cobras, tá? Ao comer cobra, o que é que acontece exatamente com a gente? A gente está comendo um organismo, né, que incorpora pouca energia. Olha lá, pouca energia, certo? Quantas perdas aconteceram para que a gente chegasse nesse nível trófico de consumidor terciário? Olha lá, você teve perda aqui na planta, você teve perdas aqui, ó, no consumidor primário, perdas aqui no consumidor secundário e perdas no terciário. Essas perdas envolvem o quê? Energia, né? Lembra? Ora, e a energia está associada, no final das contas, com o quê? Com consumo, degradação de matéria orgânica. Matéria orgânica, no caso da sociedade humana, ela custa uma grana. Tá certo? Então, olha que interessante. Comer 1 quilo de arroz ou feijão, ou antes de comer, comprá-lo, é muito mais barato, olha lá, muito mais barato do que comer carne. E por quê? Porque para produzir a carne, eu tenho o quê, gente? Eu tenho as perdas energéticas, né, do produtor. Se a carne que eu estou comendo é um herbívoro, também vou ter as perdas o quê? Energéticas do herbívoro. Agora, se essa carne que eu estou comendo é de um carnívoro, ainda tenho as perdas energéticas de quem? Do consumidor primário. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, essas perdas, né? Essas perdas energéticas que vão acontecendo na passagem de um nível trófico para outro, né? Fazem com que o nível trófico tenha uma incorporação de mais ou menos energia. Então, no caso do produtor primário, né? Eu tenho uma única perda nesse nível, tá certo? Então, as plantas produzem por fotossíntese, perdem por respiração celular e incorporam. Então, você tem o que aqui? Vamos lá, queridos. Produtividade primária bruta, menos respiração, dando líquida. Acabou, 10.000 joules. Agora, o que é 10.000 joules pro gafanhoto? É o bruto, é a produtividade bruta dele. O que é 1.000 joules? É o líquido dele. A diferença entre 10.000 e 1.000, 9.000 joules, são as perdas. Entendeu?
O que é 1000 joules para o ratinho? É o bruto para o ratinho. O que é 100 joules? É o líquido para o ratinho. O que é 1000 menos 100? 900 joules. É o quê? As perdas para o ratinho. Estão entendendo ou não? Então, o que está acontecendo ao longo da cadeia alimentar? Você percebe que a energia, cuidado, por favor, porque na prova isso é um sabão, é muito escorregadio, cuidado. O que está acontecendo ao longo da cadeia alimentar? Vamos lá, ao longo, tá? A energia disponível para o nível trófico seguinte diminui. De novo, porque na verdade, queridos, prestem bem atenção, ó, 10.000 joules é o que está disponível para cá. Só que, quando você considera as perdas, você tem o quê? 9.000 joules aqui, não tem? Então, você tem 1.000 de incorporado e 9.000 de perda. 1.000 mais 9.000 dá 10.000. A energia, ela está aí, ela continua aí. Vocês estão entendendo? Então, cuidado na hora de escrever. É suficiente para tirar você fora, tá bom? Então, você fala, a energia diminui ao longo da cadeia. Não! O corretor, como eu, por exemplo, na Vunesp, vou dar errado, cara. Tá entendendo? Então, cuidado. A energia não diminui, certo? A quantidade total de energia não diminui, ela se transforma, tá certo? Agora, o que é disponível? Esse calor que eu estou perdendo aqui, ó, ninguém consegue utilizar. Deu para entender? Certo? Esse calor aqui, você não consegue ingerir esse calor que eu estou perdendo. Tudo bem? Tá? Então, muito cuidado com isso. Ao longo da cadeia, queridos, ao longo da cadeia, ó, daqui para cá, o que está acontecendo? A quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte diminui. Então, e o que é a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte? DICO, vamos lá. Produtividade líquida. Se eu sou uma planta, produtividade primária líquida é o que eu incorporo, é o que o herbívoro pode efetivamente comer. Tá claro? Agora, se eu sou um consumidor, produtividade líquida, certo? Você pode chamar o quê? De produtividade secundária, terciária, quaternária, dependendo do quê? Do tipo, né? De nível trófico envolvido. Então, não esquente muita cabeça, né? Então, você vai dizer o seguinte, para o consumidor, o que ele ingere é a sua produtividade bruta. O que ele incorpora é a sua produtividade líquida. A diferença são as perdas energéticas, são as energias dissipadas na forma de calor, tá? Calor, né? Excretas, excrementos, caso de urina, por exemplo, e fezes, tá certo? Né? Envolvidas com o quê? Com o metabolismo, com o funcionamento do organismo. Ficou claro isso? Então, olha que interessante, né? Comer, né? Alimentos de origem vegetal significa o quê? Uma refeição mais barata e, olha lá que importante, mais calórica. Estão entendendo ou não? Mais barata e calórica, certo? Então, em termos sociais, o que é legal pensar, né? De políticas públicas, por exemplo. Vamos lá. Numa cesta básica, né? Numa cesta básica, eu vou encontrar muito mais, mas muito mais carboidratos. Ó, o que acontece? Carboidrato é isso aqui, querido. Carboidratos, de modo geral, são o quê? Moléculas de reserva, né? Bastante comuns aonde? Nos vegetais. Então, você vai encontrar lá o achocolatado, o Nescau, você vai encontrar o arroz, vai encontrar o feijão, vai encontrar farinha, macarrão. Tudo isso, querido, é vegetal. O biscoito, entendeu? A geleia, tá? Então, numa cesta básica, eu vou pensar, para conseguir fazer uma cesta básica com 40, 50, 60, 70, 80 reais, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar em componentes que são basicamente estes seres vivos aqui. Produtos, né?
derivados deles, ou seja, que tem uma produtividade líquida grande, entendeu? Pouca dissipação ou perda, entendeu? Então ele é mais barato. Agora, vou ter de modo geral proteína? Não, entendeu? Vou ter pouca proteína, entendeu? Por quê? Porque ela é mais cara, certo? Ela é mais cara, menos calórica. Isso significa o quê? Que ela é menos energética. Então, quando você come, por exemplo, um prato de macarrão, por exemplo, alho e óleo, ele é basicamente o quê? Calórico. E a gente vai dizer que ele tem pouco ou quase nenhum nutriente. Você entendeu? Ele vai resolver a questão energética. Por outro lado, se você colocar um molho, por exemplo, de tomate com carne, tá certo? Carne moída ou pedacinhos de carne, por exemplo, o que é que você está fazendo? Você está colocando isto aqui, ó. Isto aqui. Está colocando pedacinhos de um organismo, por exemplo, que está distante do início da cadeia. Portanto, ele é pouco energético, mas ele usou o quê? Toda essa questão aqui, né? Envolvendo caloria, tal, e a sua nutrição, para construir as suas proteínas, principalmente. Então, quanto mais distante eu estou da cadeia, do início da cadeia alimentar, menos calórico e mais nutritivo é o alimento. Entendeu a ideia? Menos calórico e mais nutritivo. Quanto mais próximo estou do início, mais calórico, menos nutritivo. Tudo bem? Ficou claro para todos isso? Então, quer dizer, manter a agricultura, manter uma política agrícola é relativamente barato. Manter uma política de criação animal, pecuária, por exemplo, tá? É relativamente o quê? Mais caro. Entenderam a ideia? Tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, porque vai cair na prova. Então, fluxo de energia, queridos. Vamos lá, 2 palavras super importantes para levar para a prova. Tem que levar para a prova, tá bom? Tem que levar. 2 palavras muito, muito importantes. O fluxo de energia é decrescente. Olha lá, 10.000, 1.000, 100 e 10. Ele é decrescente. Isso quer dizer o quê? Que ao longo da cadeia alimentar, se liguem, por favor, a energia disponível, palavra-chave, fundamental, a energia disponível para o nível trófico seguinte diminui. Tudo bem? Certo? Então, o fluxo de energia, ele é decrescente. Tudo bem? Super importante isso. Outro ponto importante, queridos, ele é unidirecional. Dá uma olhada aqui, ó. Unidirecional. Esses 9.000 que foram perdidos aqui, ó, pelo gafanhoto, não podem ser aproveitados pelo ratinho. Esses 900 joules que foram perdidos pelo ratinho não podem ser aproveitados pela cobra, entendeu? Então, quando os filhotes nascem e eles ficam, né? Certo? Quando os filhotes nascem e ficam um do ladinho do outro ali, se aquecendo, é porque, na verdade, o que está acontecendo? Quanto menor o corpo, nós vamos estudar isso ainda no setor 3, tá? Quanto menor o corpo, mais rápida é a perda de energia, certo? Perda de calor. Então, se eu estou um do ladinho do outro, o calor que sai daqui consegue aquecer este aqui. Mas ser usado para o metabolismo diretamente, não. Então, na verdade, quando eu falo aquecer, significa o quê? Que se o ambiente aqui está numa temperatura maior, a perda de energia é menor, tá certo? Nesse sentido. Agora, utilizar a energia perdida para o metabolismo, não dá. Ficou claro? Então, o fluxo de energia, queridos, ele é decrescente, porque a energia disponível ao longo da cadeia para o nível trófico seguinte diminui. E ele é unidirecional, porque as energias dissipadas na forma de calor e resíduos não podem ser utilizadas. Tá bom? Ficou claro? Muito importante, muito. Vamos lá. A Esther falou, então não sei se é meio burra a minha pergunta. Nunca é burra uma pergunta.
Mas um prato de alface, por exemplo, dá mais energia que um pedaço de carne. Então, querida, energia, cuidado, caloria, um prato de origem vegetal, né? Um prato de origem vegetal, né? Ele dá mais energia do que um prato de origem animal, tá? Caloria. O problema é que a alface não, há uma folha. Então ela tem basicamente o quê? Celulose. Ela tem pouco, né? Ou quase nenhuma reserva de amido. Agora, se você trocar a sua pergunta por um prato de arroz, sim, porque arroz é semente. Quais são os órgãos vegetais que armazenam energia? E aí se enquadram perfeitamente na tua pergunta, né? Raiz, caule, frutos e sementes. Folha não é um órgão de reserva, ele é de fotossíntese, de assimilação, entendeu? De produção, mas não de reserva. Então, se no meu pratinho eu tenho, por exemplo, batata frita, beleza? Batata frita, certo? Amido. Tem mais energia do que um pedaço de carne? Com certeza tem. Energia? Com certeza tem. Nutriente? Zero. Carne tem muito mais. Por isso que você precisa, no pratinho, ter o tal do arroz, do feijão, da saladinha, para melhorar o funcionamento intestinal, entendeu? E um pedaço de carne. Tá? O arroz, o bife, né? Arroz, feijão, bife e a salada. Entendeu? Certo? Fantástico. Né? Então, em termos de energia, você está correta. Só substituiria o quê? O prato de alface por um prato de arroz ou feijão, por exemplo. Ficou claro, querido? Tudo bem? Certo? Tudo bem ou não? Dúvidas? Não? Professor, Pode bom dia, falar. tudo bem? Oi, David, como é que vai? Professor, não lembro se eu perguntei isso antes de começar as séries, mas eu acabei esquecendo. Ainda não faz sentido na minha cabeça, sendo que, tipo, por que que ao longo da cadeia, se a energia disponível incorporada, consequentemente, diminui, por que que a tendência é os seres mais afastados da cadeia serem maiores do que os mais próximos dos produtores, sabe? A tua análise, ela está incompleta só. Tudo que você falou está certo, mas está incompleto. O outro lance, David, é o seguinte, eles são maiores, mas as populações são menores. Entendeu, querido? Então, o que que acontece com os produtores? De modo geral, eles têm um tamanho menor, mas populações gigantes, né? Milhares de indivíduos. O que que acontece com o consumidor primário? Eles são um pouco maiores, mas você está falando de centenas. O que que acontece com os secundários? São maiores, mas são dezenas. E aqui você tem o quê? No caso da cobra, poucos indivíduos. Entendeu? Por isso a importância em termos de preservação, de conservação de espécies, ela é super importante. Quem eu quero preservar? Eu quero preservar o carnívoro, então eu tenho que me tocar que a população de carnívoros, as populações de carnívoros são pequenas, entendeu? E não adianta eu ter só uma área grande, mas eu tenho que ter nessa área grande o quê? Uma teia alimentar que banque a nutrição desse cara. Você entendeu? Se uma cobra, por exemplo, né, para viver, precisa uma cobra de 100 joules, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim, pô, então ela vai comer quantos ratos, né? Ela vai comer só rato, só rato, só rato, acaba com a população de rato. Entende? Então, quer dizer, o rato, ele vai ter várias fontes de alimento e vai servir de alimento para várias espécies. Isso garante essa diversidade de hábitos alimentares, garante o quê? O atendimento da demanda energética mais fácil. Foi a pergunta da Esther. Então, o que acontece? No meu prato, eu tenho que ter o nutriente, eu tenho que ter, né, o nutriente representado pelo lipídio e pela proteína, entendeu? Tem que comer lipídio. Ah, mas Ana Maria Braga fala para não comer. Tem que comer lipídio, tem que comer óleo e gordura, porque eles são nutrientes. Tá? A membrana plasmática que você estudou com o Castilho, por exemplo, é lipoproteica. Então você precisa pensar que cada celulinha do teu corpo é uma caixinha de gordura. Se você não ingerir lipídios, óleos e gorduras, como é que você faz? Entendeu? Então, importante. Óleos e gorduras são nutrientes.
aminoácidos e proteínas são nutrientes, nucleotídeos e ácidos nucleicos são nutrientes. Ao comer alimento de origem celular, tudo que você está comendo é celular ou é muito manufaturado? Esquece o manufaturado. O manufaturado é péssimo. Agora, o que você está comendo é realmente natural, é celular. Se é celular, você está incorporando nucleotídeos, porque aquela célula tem DNA e RNA. Você está incorporando aminoácidos, porque ela tem proteína. Você está incorporando o quê? Vitaminas, entende? Sais minerais, né? Esse é o lance. Então, é muito importante pensar nisso. O prato ele tem que ser diversificado. Ele tem que ter a fonte de caloria, que é basicamente o carboidrato, e secundariamente o lipídio, né? E os nutrientes. Ah, mas a gente viu na respiração celular que, a rigor, eu posso tirar energia de qualquer coisa orgânica. Perfeito. A rigor, mas é o ideal? É o ideal? Não é o ideal. O ideal é você respirar o quê? Carboidrato. Entendeu? Quando você começa a queimar, desculpe o queimar, entre aspas, queimar aminoácidos e proteínas, o que você está fazendo? Você está indo numa direção chamada o quê? Desnutrição. Você vai perder massa muscular. Entendeu? Por quê? Porque você está em jejum, porque você não tem acesso à comida, entendeu? É o que acontece com as pessoas no limite aí da pobreza, da miséria, tal, infelizmente. Entendeu a ideia? Ficou claro, David? Tudo bem? Então você vai pensar assim, querido, o que eu faço com um prato de 1 quilo de comida? Você vai lá no self-service, no buffet lá, e no prato tem 1 quilo de comida. O que você faz com esse 1 quilo de comida, queridão? Pensa assim, ou eu alimento 10 caras que comem 100 gramas, que de modo geral vão ser pequenos, você concorda comigo? Ou eu alimento 4 caras com 250 gramas cada um, que de modo geral vão ser um pouco maiores, ou eu alimento 2 caras, um pouco maiores com 500 gramas cada um, ou alimento um cara que vai comer 1 quilo, que vai ser o maior de todos. Então, esse é o ponto. O fluxo de energia nas cadeias alimentares, ele define, ele determina, ele limita o número de indivíduos nas populações, entendeu? Quando você pensar em predador de topo de cadeia, tem como, por exemplo, um tubarão, como uma onça, tá certo? Como um lobo, tá certo? Como um urso, enfim, esses grandes consumidores, tenham um carinho especial por esses organismos. Por quê? Porque eles têm populações menores. Uma águia, um gavião, as populações são menores e, por serem menores, precisam de uma maior atenção nossa. Na medida que a gente destrói os ambientes e as outras populações diminuem, de cara, o que acontece com o predador de topo de cadeia? Ele é o mais prejudicado. Entenderam a ideia? Então, quanto quanto menor é a população, tá certo? Maior a espécie, maior a sua demanda energética, mais vulnerável ele fica, mais proteção ele precisa. Tá bom? Ficou claro para todos isso? Tudo bem, David? Acho que tinha mais uma pergunta aqui. A Bia está falando, minhas caixinhas de gordura cresceram nessa quarentena. Não só as suas, querida, não só as suas. Eu, na verdade, eu falo caixinha, porque eu sou educado. No meu caso, são caixonas enormes. Ai, ai. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, olha que legal aqui. Olha que bacana isso aqui, Quando a gente pensa na evolução humana, isso aqui é um argumento muito bacana, muito legal, Quando você pensa na evolução humana, e o Bruno com certeza já falou isso para vocês, o Bruno ou o Jota, não sei exatamente quem é que discute isso, que fala um pouco de antiguidade, das sociedades humanas primitivas, tradicionais, pré-históricas, não sei quem fala, mas vamos pensar um pouco, Então, quando você fala do homem coletor, se ele é coletor,
né? Onde está o objetivo dele? O objetivo dele está na raiz, o objetivo dele está no caule, o objetivo dele está na semente, o objetivo dele está no fruto. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Ele consegue atender a demanda energética dele de que modo? De que modo? Caloricamente. Vocês estão entendendo? Carboidrato. Agora, vamos pensar, por exemplo, quando esse homem conseguiu, né, desenvolver materiais. Você entendeu? Como uma lança, certo? Né? Como um material que permitisse uma caça, uma apreensão de um animal, né? Ou melhorar sua coleta. O que acontece? Ele começa a melhorar a ingestão de nutrientes. Entendeu? Nutrientes. Então, a dieta dele ela passa, queridos, de ser essencialmente rica em carboidratos para ser um pouco mais balanceada. Ter o quê? Proteína. Você entendeu? E isso permitiu, sabe o quê? Entre outras coisas, que o homem crescesse. O homem primitivo, ele tinha 1,20 m, 1,30 m. Era um cara muito robustão, tal, mas pequeno. Uma massa encefálica pequena. Você entende? Se você começar a observar os fósseis humanos, você vai ficar impressionado. Impressionado. É tudo hominídeo, é tudo ser humano, certo? Só que a estatura, né? A estatura, ela se desenvolve progressivamente. A caixa craniana também, e isso está associado diretamente com a mudança da dieta, entendeu? E a mudança da dieta está associada com o quê? Com o aspecto cultural e tecnológico do homem, entende? Conseguir usar o fogo, conseguir usar o quê? As peças, né? As peças como lança, como as pedras, tal, para fatiar, para conseguir caçar, tudo isso é fundamental. Então, quer dizer, o que aconteceu com o homem? O homem, ele se tornou onívoro. E aí, ecologicamente, é fácil, super legal. Por quê? Porque ser onívoro significa o quê? Ter uma refeição diversificada. Se alimentar de mais de um nível trófico. Então, determinado nível trófico vai me dar o quê? Caloria, essencialmente. Determinado nível trófico vai me dar o quê? Um pouco mais de proteína, você entendeu? E a diversificação da alimentação na dieta, nossa, ela garantiu o quê? A evolução do homem. Ela garantiu, entende? Então, isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. Tá bom? Legal. Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês isso. Agora, tem um outro ponto. Olhe para esse slide aqui, por favor. Quando você olha para o slide aqui, você vê aqui os produtores de ambientes aquáticos. Por exemplo, fitoplâncton. O plâncton é uma comunidade. O que quer dizer comunidade? Conjunto de muitas populações de espécies diferentes. Tá bom? Muito bem. Mas o plâncton, uma comunidade aquática. Então, quer dizer, o plâncton é a comunidade que vive na água superficial, representada por algas unicelulares. Muito bem. O fitoplâncton é um componente autótrofo do plâncton. O zooplâncton é o componente heterótrofo do plâncton. Então, quem come o plâncton? Né? Desculpe, quem compõe o plâncton? Fito e zoo. Quem é o produtor, né, dos ambientes aquáticos? Fitoplâncton. Quem é o consumidor primário? Zooplâncton. Responde. Representado por larvas, por exemplo, de microcrustáceos, essencialmente. Peixes, tá bom? Muito bem. Depois, quem você vai ter? Você vai ter como consumidor secundário peixes, peixinhos, peixões, por aí vai. E o homem, por exemplo, quando ele foi capaz de quê? De pescar, né? Ou seja, envolveu o quê? Tecnologia para isso aqui. A rede de pesca, o barco, né? O anzol e por aí vai. Tá bom? Então, é importante você perceber nesta representação que não há quem aqui. Vamos lá, queridos. Ó, decompositores. Você entendeu? Então, a rigor, o plâncton morre e é decomposto, tanto o fito quanto o zoo. Os consumidores, né, secundários, terciários e por aí vai, também morrem e são decompostos. O homem também. E olha que importante,
Na passagem aqui, né, querido? Olha lá, na passagem deste nível trófico para este, você teve o quê? Liberação de calor. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Certo? Então, quer dizer, o que é isto que está representado aqui? Produtividade líquida. A diferença entre este retângulo e este é a perda, que é a respiração celular. E isso continua para cá. Agora, olha que legal. Quando cada um desses níveis tróficos são decompostos, o que representa isso? A decomposição representa o quê para bactérias e fungos? Representa a sua nutrição. Se representa a sua nutrição, a sua ingestão de alimento também vai agir sobre ela o quê? Perda, entendeu? Então, quer dizer, o fungo, ele vai respirar, certo? A bactéria vai respirar, né? Se ela for aeróbica ou fazer fermentação. E o que vai acontecer? Ela vai conseguir utilizar tudo do que ela ingere? Não, você tem a perda. Então, quer dizer, a bactéria vai passar pelo mesmo processo que os demais organismos, com uma incorporação de quanto? No máximo 10%. Preciso levar esse número lá para o vestibular? Não. Entendeu? É importante entender que o que você incorpora é muito, muito pequeno em relação ao que você ingere. Tá claro a ideia? Tudo bem? Tinha uma pergunta aí. Pode fazer. Não cheguei a ver o nome do... Professor, Fala. quando a gente fala de herbívoro e carnívoro, a gente está falando de... É mais hábito predatório ou é necessidade de nutrientes? Tipo, um consumidor terciário carnívoro consegue sobreviver comendo planta ou ele precisa dos nutrientes de carne assim mesmo? Na verdade, o que acontece? Quando eu falo carne, carne, na verdade, é um exemplo de proteína, entenda isso. Você entendeu? O que eu quis dizer é o seguinte, que o carboidrato, ele é essencialmente uma molécula que vai te fornecer caloria. Você entendeu? Caloria, né? Agora, quando você pensa em lipídio, proteína, ácido nucleico, aí sim você tem os nutrientes verdadeiros, né? Os sais minerais, tá bom? Agora, quando você fala de herbívoro, o que é um herbívoro tipicamente? Ele se alimenta de fontes vegetais, tá certo? Vegetais, esse é o ponto. Quando você fala carnívoro, alimenta de fontes animais. Então, por exemplo, quando eu como um inseto, quando eu como um molusco, tá? Acabou, eu sou um carnívoro, ponto final. Não necessariamente você está fazendo menção ao tipo de nutriente que ele tem acesso ou não. E tem outra coisa, né, querido? É o seguinte, a necessidade do nutriente, ela é muito específica para cada tipo de organismo. Você entendeu? Então, a gente tem que considerar isso, né? O Castilho, com certeza, quer ver como você amarra com o que o Castilho falou uma vez? Com certeza. O Castilho falou para você de aminoácidos, não falou? Certo? Com certeza ele falou de aminoácidos para você. E ele falou que existem 20 aminoácidos na natureza, tudo bem? E os aminoácidos, eles podem ser classificados em naturais e essenciais. Lembram disso? Mais ou menos. Né? O que é para uma espécie, veja bem, para a espécie. Qual espécie, Ricardo? Qualquer uma. O que é para a espécie? Para a espécie. Um aminoácido natural é aquele que a espécie produz. Produz aonde? Na mitocôndria. Da onde? Das células. Da onde? Do tecido chamado parênquima hepático. Entendeu? Então, no nosso caso, existem vários aminoácidos que são produzidos no fígado. Tá bom? Tá certo? Tudo bem. Aí eu te pergunto, esses aminoácidos, a rigor, eles precisam ser procurados na dieta? Vai lá. Precisam ser procurados na dieta? Não. Você entendeu? Agora, existem os aminoácidos essenciais. O que são aminoácidos essenciais? Que eu não produzo. Então, eles têm que estar na dieta. Entendeu a ideia? Então, isso te dá uma ideia de que o que é nutritivo para uma espécie não é necessariamente nutritivo para outra espécie. E é por isso que as espécies têm hábitos alimentares diferentes. Elas buscam os seus nutrientes. Está entendendo ou não?
Então, é muito mais uma questão qualitativa, o que é que eu vou encontrar no alimento, do que quantitativa. Entendeu, querido? Então, o que que acontece? Quando eu penso em leite, tá bom? Em carne, em ovo, tá? Eu encontro todos os aminoácidos essenciais da espécie humana. É por isso que há muito tempo esses alimentos foram considerados o quê? Alimentos completos, por conta deles fornecerem para nós, em suas proteínas, entendeu? Os aminoácidos essenciais. Então, existem proteínas que não vão fornecer para nós os aminoácidos essenciais, certo? Então, esse é o ponto, né? Então, não interessa se o cara é necessariamente herbívoro ou carnívoro, né? E a quantidade de nutriente que ele tem à disposição para ele, mas é o que ele busca, o hábito alimentar que ele busca e a capacidade que ele tem de digerir. Ficou claro ou não? Ficou sim. Obrigado. Beleza. E aí, queridos, posso continuar? Tudo bem? Tudo bem ou não? Alô, fala comigo. Tudo bem? Tranquilo? Então, ótimo. Então, aqui, né? Por que que na natureza, então, isso foi questão já, por que que na natureza, então, cadeia alimentar não é uma verdade? Não é uma verdade. Por que que, a rigor, não existe cadeia alimentar? Por que que quando você assiste lá a Rei Leão, né? Digamos, por exemplo, né, que cai uma questão no vestibular assim, né? Qual é o conceito ecológico mal trabalhado na animação do Rei Leão? Porque em momento nenhum no desenho, eles falam em teia ou rede alimentar. Eles falam em cadeia alimentar. E o que é uma cadeia? Cadeia é isso aqui. Você tem o fitoplâncton, certo? Você tem aqui um exemplo de zooplâncton, que é o crio, tudo bem? Ó, aí você tem o quê? Um peixe, outro organismo, né, que é uma foca, depois, né, as baleias. Então, você está percebendo? Aqui você tem o quê? Uma linha, uma sequência de organismos. Isso é uma cadeia. Aí você vai falar para mim, mas isso não é verdade na natureza? Não. Então, na natureza, o que que eu tenho? Eu tenho muitas cadeias, essa aqui é uma delas, mas pode ser esta aqui, ó, envolvendo quem? Os pinguins. Pode ser essa aqui, ó, envolvendo quem? Caranguejos, entendeu? Certo? Então, queridos, o que que acontece? Eu tenho várias cadeias interligadas. E as cadeias interligadas significam o quê? Que o nível trófico do organismo, vai depender do que ele come. Então, por exemplo, né, este organismo aqui, este peixe aqui, ele come o quê? Aqui, ó, copépodo, que comeu fitoplâncton. Copépodo primário, secundário. Entendeu? Secundário porque ele comeu copépodo. Mas e quando ele come, por exemplo, o crio? Ele também é secundário. Tudo bem? Agora, e o leão marinho aqui, né? Tá certo? O que que acontece com ele? Quando ele come o peixe que comeu aqui, ó, o crio, né? Secundário, ele é terciário. Certo? Agora imagina aqui, né, no caso da lula, então você tem o fitoplâncton, copépodo primário, tá certo? Aqui o plâncton carnívoro, secundário, lula terciário, aqui, leão marinho, o que que é, gente? Certo? Vai ser quaternário. Então depende do alimento. Não se preocupe exatamente com a terminologia carnívoro ou herbívoro. Depende da fonte do alimento. Hoje de manhã eu tomei um café com leite. Café é planta, então eu fui primário. Leite é vaca, então eu fui secundário. Eu comi um pão. Pão é o quê? Planta, eu fui primário. Com manteiga. Manteiga é o quê? Vaca, eu fui secundário. Então no café da manhã eu fui primário e secundário. Então as teias alimentares ou redes alimentares, tá certo? Elas são a verdade na natureza.
E por que elas existem? Porque a energia, ela flui de que modo? Unidirecionalmente e decrescente. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu considerasse só o fluxo de energia, o que acontece? As cadeias, elas seriam o quê? Pequenas, entendeu? Com poucos níveis tróficos, entendeu? E aí o que você teria? Várias cadeias pequenas. Então, a natureza escolheu outro caminho. Ela interliga as cadeias. Os organismos têm hábitos alimentares diversificados. Ficou claro a ideia? Então, isto aqui é a verdade na natureza. Entende? Então, quer dizer, as teias são cadeias alimentares interligadas e elas representam a verdade na natureza. Por quê? Porque na passagem de um nível trófico para outro, as perdas energéticas, né, são muito grandes, a energia disponível é muito pequena. Então, a rigor, cada organismo vai apresentar o quê? Mais uma fonte de alimento. E vai servir de alimento para mais de um organismo. Na prática, então, as cadeias se interligam. Ficou claro, queridos? Ficou claro isso? Fala, David, pode falar. Professor, então no exemplo do leão marinho que você citou, a preferência então melhor para ele é comer peixes ao invés de lula, né? Nesse caso que você citou. Isso, querido, não pensa nisso. Na verdade, assim, em termos de seleção natural, de história natural da espécie, do nicho, entende? É uma questão de oportunidade, entendeu? Se ele puder comer a lula, ele vai comer. Faz parte do hábito alimentar dele, faz parte do nicho dele. Você entende? Então, não esquente a cabeça com isso. Então, você tem espécies com hábitos alimentares mais específicos, são mais especialistas, e espécies com hábitos mais generalistas. Quando a gente fala, por exemplo, de predador de topo de cadeia, ele costuma ser mais generalista, porque isso vai garantir o quê? A sobrevivência de cada indivíduo numa população menor. Entendeu a ideia? Pensa num leão, numa savana africana. Você tem uma preferência alimentar para o leão, para a onça, para o leopardo, por exemplo, né? Certo? Ou para a chita, para o guepardo? Não tem. O que ele conseguir pegar, ótimo, deu para entender a ideia? É a mesma coisa aqui com a nossa onça pintada. Então, a onça, ela vai pegar macaco? Vai. Ela vai pegar bicho preguiça? Vai. Ela vai pegar pequenos roedores? Vai. Aí você vai falar assim, peraí, mas o que é mais frequente? É fácil, né, querido? Né? Os roedores têm populações o quê? Maiores, né? Então, ela vai pegar mais facilmente roedores. Quando aparece um bicho preguiça, ela come, entende? Mas as populações de bicho preguiça são menores? São menores, entendeu? E os macacos? Mais difícil pegar, mas ela pega. Marcou bobeira, ela come o macaco, entendeu? Come, numa boa. Tá certo? Ficou claro a ideia? Professor, só mais uma dúvida. Se, por exemplo, uma espécie tiver sob pressão, de extinção, algo do tipo, é comum ela começar a diversificar sua nutrição ou não? Às vezes ela consegue, às vezes ela não consegue, entendeu? Isso faz parte do nicho, entendeu? Cidades do interior, por exemplo, pergunta para o Rubão, O Rubão, ele mora, como é que chama? Valinhos? É Valinhos que ele mora? Eu acho que é. É, Valinhos? Então, Valinhos, às vezes, é que hoje Valinhos ele tem menos áreas naturais, né? Ele tem menos manchas, assim, de matas e tal. Mas essas edge cities, né? Essas cidades marginais aí, ao redor das capitais, elas eram invadidas, né? Por espécies silvestres, entendeu? Então, era bastante comum você encontrar no condomínio uma onça, né? Um coati, entendeu? Então, o que acontece? O coati, você encontra o coati lá atrás da máquina de lavar ou no cesto de lixo, você entende? Então, você pensa assim, peraí, mas ele come lixo? Não, ele está comendo o resto de fruta, entendeu? De refeição humana. Então, na verdade, o que está rolando? O que está acontecendo? Né? Isso faz parte do nicho, né, alimentar dele, que é mais generalista. Agora, existem espécies que não, querido, que não.
Quando a oferta do alimento diminui, o que acontece com ela? Ela dança, ela entra em extinção, em perigo de extinção, se torna vulnerável, tal, diminuição populacional, o perigo vai aumentando até que a capacidade reprodutiva fica muito pequena, né? E as populações não se sustentam, entendeu? Isso é bastante comum, né? Agora, isso não acontece com todas as espécies, né? A maioria das espécies, sim, né? A minoria, por exemplo, tem essa capacidade, né, de adaptação muito grande, né? Mas isso já é genético, já faz parte do nicho, entende? Não é algo que surge de repente, tá bom? Tudo bem ou não? Ficou claro? Ficou sim, valeu, professor. Vinhedo, né? A Natália falou aqui que ele mora em Vinhedo, então é isso. Mas depois vocês perguntam para ele se, por exemplo, no condomínio dele já apareceram animais silvestres ali. Com certeza aparecem, né? E eles vão atrás de quê? Vão atrás de alimento, entendeu? Certo? Aqui no Parque Ecológico do Tietê, por exemplo, você tem uma trilha lá que você encontra muito, mas muito coati, cara. Coati pra caramba. Em bando, cara. Bandos de 10, 20, 30, né? E eles andam no meio das pessoas, no meio ali dos frequentadores do parque. Joga, por exemplo, salgadinho. Vê se ele come. Ele come. Olha o sem vergonha como é. Entendeu? Ele come aqueles isoporzitos todos lá, né? Aqueles salgadinhos de queijo, tal, Cheetos, ele come. Agora, joga pipoca, ele come. A pipoca, sim, é muito mais próximo da alimentação natural dele, é um milho, entendeu? Né? Joga uma frutinha, né? Ele come, entendeu? É o tal negócio, é um hábito generalista. Todas as espécies são assim? Não, não são. E é por isso que você vai tendo uma simplificação, uma perda de biodiversidade. Então, você imagina o seguinte, né? O agricultor, ele usa pra caramba os defensivos, né? Certo? E nessa de usar os defensivos, o que acontece? Ele mata pra caramba abelhas e insetos polinizadores. De cara, o que acontece do outro lado? Vamos lá. Você não vai ter a formação da semente nem do fruto. Então, portanto, a tua reserva, né? Reserva natural ali, ela vai ter uma disponibilidade menor de alimento. Concorda comigo? Entende? Algumas espécies, de cara, vão se ressentir disso e vão ter as suas populações diminuídas. Vai acontecer competição, entendeu? Os indivíduos começam a morrer, né? E quando você se dá conta, o que acontece? A população diminuiu, perdi diversidade genética, diminuiu mais ainda, perdi capacidade reprodutiva. Quando você vai ver, diminuiu a um ponto que a população está em risco, está vulnerável e entrou em extinção. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, existem várias maneiras de você pressionar a espécie, desculpe, nesse sentido, entendeu? Então, o homem é uma delas. Existe a história natural da espécie também, mas o homem, né, com certeza, as ações antrópicas fazem isso, tá bom? Tudo bem? Vamos ver aqui. Na marginal tem capivara, tem mesmo, né? E a capivara, ela tem um poder adaptativo absurdo, né? A capivara normalmente é um animal de água doce, né? Que margeia corpos de água doce. Quem conhece o Ubatuba, sabe que o Ubatuba faz parte ali do município de Ubatuba, uma ilha chamada Anchieta. A Ilha Anchieta é um parque estadual, né? Aí você compra um passeio de barco ali, vai até a ilha, tal, entra na ilha, tal, passeia, mas é um parque estadual, ele tem normas, restrições e tudo mais. E aí o que acontece? Por que eu estou falando da Ilha Anchieta? Porque a Ilha Anchieta é infestada de capivaras. As capivaras nadaram, cara, nadaram o canalzinho ali do continente até a ilha e infestaram a ilha, tá certo? Então, na praia, você vê o quê? Cocôs de capivara, você vê as capivaras e tal. Então, é o tal negócio. Existem espécies que têm um poder adaptativo absurdo, e isso não surge de uma hora para outra. Isso é genético, isso compõe o nicho delas, entendeu? Certo? E aí você vai ter tanto a questão de um hábito alimentar mais diversificado, né? Quanto a possibilidade de ocupar outros hábitats até, tá bom? Certo? Ficou claro, queridos? Tudo bem ou não? Tudo isso cai muito, viu? Tudo isso cai demais, principalmente em questões de segunda fase, tá?
Muito bem. Vamos já ir encerrando. Eu queria fazer um apanhado bem legal aqui para vocês sobre processos, né, no ambiente. Então, tem que ficar muito claro para mim, para vocês, que no ecossistema, tá certo? Existe uma única via principal, é uma única via principal de produção de matéria orgânica. Tá? Então, o ecossistema ele depende essencialmente do processo fotossintético, tá certo? Então, fotossíntese é o principal processo, tá claro? De produção de matéria orgânica a partir de inorgânica, é o principal metabolismo autótrofo, tá? Realizado por algas e plantas, né? E que baseia, que dá apoio a todas as relações alimentares nos ecossistemas. Tá bom? Muito bem. Então, a fotossíntese produz a matéria orgânica. Cuidado, não entre nessa de que o grande objetivo da fotossíntese é produzir oxigênio. Para com isso, queridos. Tá bom? Existem muitos organismos que não são aeróbios, mas precisam da matéria orgânica. E o objetivo da fotossíntese é a produção de matéria orgânica e não do oxigênio. O oxigênio é um resíduo, na verdade, super útil para quem? Para os aeróbios, tá claro? Muito bem. Segundo processo super importante é a respiração celular, que a gente viu com bastante detalhe. Então, a respiração celular que a gente viu, ela é o mesmo processo em todo e qualquer ser que tem mitocôndria e que é aeróbio, tá? E, portanto, depende do quê? Da produção da matéria orgânica. Então, plantas fazem fotossíntese e respiram. Animais respiram. Tá claro? Certo? Daí a importância desse processo aqui, que é a fotossíntese. Muito, mas muito importante. Tá legal? Muito bem. Quando a gente fala em um ecossistema, qualquer que seja, existe a nutrição. Quando a gente trabalhar botânica com vocês, nós vamos falar de nutrição inorgânica. Inorgânica. Então, dá uma olhada aqui. A planta se nutre inorganicamente também. Então, olha lá. Nutrição. O que é utilizado na nutrição inorgânica da planta? CO2. CO2 é inorgânico. Que mais? Água. Que mais? Nutrientes. Então, tudo isso é inorgânico. Uma nutrição inorgânica. E o que a planta faz com isso? Ela produz o quê? Moléculas orgânicas, beleza? E aí a gente fala da nutrição orgânica da planta. Tá claro? Na nutrição orgânica da planta, o que ela fez? Ela produziu moléculas orgânicas e vai realizar a respiração celular. Tá? O principal no nosso caso, qual é? Nutrição orgânica. Aminoácido é orgânico, nucleotídeo é orgânico, tá certo? Ácido graxo, glicerol, tá? É orgânico, vitamina é orgânica, tá certo? A única coisa que não é orgânico no nosso caso são os minerais. Mas, de modo geral, os minerais, a gente entra em contato com eles a partir do momento que a gente ingere as moléculas orgânicas. Então, na molécula, você tem lá o magnésio, você tem o cobre, você tem o zinco, você entendeu? Você tem o ferro, por exemplo. Quando não é assim, o que acontece? Na água, a água, ela é um solvente, ela traz tudo isso para a gente também. A água mineral, tá certo? Mas a nossa nutrição, ela é essencialmente orgânica. Tá claro para todos? Claro, queridos? E a decomposição, o que a decomposição permite? A decomposição vai permitir a reciclagem dos nutrientes. Então, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, por exemplo, eles estão aonde? Em moléculas orgânicas. A partir da decomposição, eles ficam disponíveis inorganicamente. Inorganicamente. Então, é o nitrato, é o nitrito, é o fosfato, tá? É o sulfato, tudo bem? Certo? Então, a reciclagem de nutrientes, a remineralização. O mineral, ele volta a estar disponível no solo ou na água por conta do decompositor. Agora, o decompositor é um samaritano, ele faz isso porque ele quer ver o ecossistema legal, bacana? Não. A decomposição é um processo de nutrição para o decompositor. Tá claro a ideia? Só que quando ele decompõe, o produto da decomposição é o mineral.
E aí ele permite o quê? A reciclagem disso, né? E a remineralização do ambiente. Então, a decomposição é um processo de nutrição da bactéria e do fungo. Tem que ficar muito claro para vocês. Eles não fazem isso porque eles têm consciência ecológica. Não, eu vou decompor porque o ecossistema vai ficar mais legal. Não. A questão é o quê? É nutricional. Tá claro para todos isso? Isso é muito importante, tá? Agora, já caiu, por exemplo, na Unesp e na Unicamp, tá? Um besouro, por exemplo, uma larva, uma formiga, um cupim, tudo bem? Muito cuidado, queridos. Uma minhoca, já estou encerrando, tá? São decompositores? Cuidado, queridos, cuidado, por favor. Eles são detritívoros. Eles comem detritos, tá bom? Eles são facilitadores da decomposição. Por quê? Porque eles aumentam, né, o número de partículas, diminuindo o tamanho delas. Mas o decompositor é aquele que libera o mineral para o ambiente. Entendeu a ideia? Então, quem é decompositor? Bactéria e fungo. Esses caras todos aqui são, né, são detritívoros, facilitadores da decomposição. Muito cuidado, queridos. Não vai me chamar uma minhoca de decompositora, um cupim, uma formiga, de jeito nenhum. Tá bom? Detritívoros. Beleza? Se alimentam de detritos. Olha aí. Esses carinhas, que bonito. Esses carinhas, sim, são decompositores. Tá bom? Foto minha. Bonitinha, né? Olha que bonito. Isso aí foi em Paranapiacaba. Tá bom, queridos? Tá? Então, tem uma dúvida aqui? Obrigado. Então é isso, gente, tá? A partir de agora, então, a gente dá prosseguimento à ecologia. Tem um resto de ecologia na apostila 2, né? Depois na 3, e aí continua igual. Tá bom? Vai embora, tá? Façam os exercícios, por favor. Vocês vão sentir mais facilidade com a ecologia. A ecologia, ela precisa de muita interpretação. Então, nesse aspecto, ela pode ser um pouco mais difícil, tá? E ela integra muitas ideias. Os vestibulares atuais são assim, tá? E eu estou à disposição, como sempre. Por favor, manda pau aí nos exercícios e me traz as dúvidas, tá bom? Um grande beijo, boas aulas e bom fim de semana para vocês, tá bom? Tchau, professor. Bom Tchau, final de professor. semana Bom pra final de você também. semana. Obrigado. Tchau, professor. Valeu. Bom final de semana. Também, David. Tchau, tchau.